Nesse vídeo eu vim ensinar como é que eu pinto pele. Eu já tentei fazer esse vídeo antes, só que deu um pouquinho errado, mas finalmente vai dar certo. Mas então é isso, chega de enrolação e bora começar logo esse vídeo. Já vou avisando que o jeito que eu pinto pele geralmente é pra todos os tons de pele. Eu acho que só quando a pessoa, tipo, tem uma pele azul, verde, que daí eu deixo a cor um pouco... Eu abaixo a cor. Por exemplo, se a pessoa tiver uma pele verde, sei lá, a pessoa for um alien, um alienígena, eu só abaixo um pouquinho, deixo mais saturada e essas coisas. Mas independente do resto, assim, de tons de peles normais, eu uso uma cor específica. Daí, primeiramente, eu vou estar falando sobre o pincel que eu uso. Eu uso caneta de desvanecimento. Para você conseguir, ele tem que assistir um anúncio, que é o que eu vou fazer nesse exato momento. Prontinho! Agora, você também pode estar usando, sei lá, caneta de feltro macia, porque nesse exato momento a gente vai pintar a pele do personagem, né? Porque como vocês viram, não tá pintado. Mas enfim, eu vou pintar aqui rapidinho com o tom de pele. Eu já volto. Por favor, não reparem nessa mão que tá maravilhosa, né? Nossa, que mão maravilhosa. Eu sei muito bem fazer mão. Perfeita. Pronto, agora que eu terminei, nós vamos estar utilizando a caneta de desvanecimento. E geralmente eu pego essa corzinha aqui, que os códigos dela são 112, 17 e 30. É só você arrastar aqui, gente, que eu acho que todo mundo sabe disso, quem usa o Bispaint pelo menos, que é um tipo de vinho que eu uso, né? Mas, enfim, agora a gente vai começar a passar a sombra de uma forma bem grande, assim, tipo, embaixo de alguns lugares onde vai ficar a sombra. Geralmente essa primeira sombra que eu deixo é bem grande, assim, por exemplo, e é isso que nós vamos fazer pelo corpo dela inteiro. Pronto, agora que eu fiz essas sombras bem grandes, nós vamos vir aqui nas camadas e nós vamos diminuir a opacidade. Se você perceber que ficou assim bem claro, você pode colocar na camada Alpalock aqui e você pode escurecer um pouco essa cor dessa maneira que eu estou fazendo. Só se tiver ficado um pouco mais claro do que era para ter ficado. Desta maneira. Daí agora nós diminuímos, eu diminui pelo menos, entre o 35%, 25%, por aí. Eu vou deixar aqui no 30%. Você também pode estar dando umas desfocadinhas bem leves, de verdade, tipo, deixar aqui no 20%. Em algumas partes mais macias do rosto. Eu geralmente não desfoco muito os meus desenhos, é bem marcado. Depois é só juntar tudo e criar mais uma camada que eu colocar cortando. Agora nós vamos repetir esse processo, só que a gente vai deixar as sombras um pouquinho menores, dessa maneira aqui, deixando a de baixo aparecendo. Prontinho, repeti novamente esse processo e agora eu vou apenas diminuir a opacidade entre 50%, 45% a 55%. Eu vou deixar aqui no 50%, desta forma. Novamente, você pode estar desfocando algumas partes que você tinha desfocado da outra vez ou não. Daí, dessa vez, eu vou desfocar um pouquinho menos que eu tinha feito na outras vezes. Na outras vezes. Misericórdia, eu tô muito gaga. Desta maneira. Agora você pode agrupar esta camada. Nós novamente vamos criar mais uma camada e dessa vez eu vou ensinar como é que eu pinto aquelas partes ali do rosto. Vamos criar mais uma camada. Você pode estar testando a cor e eu acho que eu vou deixar ela um pouquinho mais escura porque realmente eu gosto que fica bem marcante. E agora para pintar essa parte aqui do olho que eu não mostrei e a do nariz é dessa maneira aqui. Você vem aqui, você pinta, por exemplo, eu não sei
que forma é essa, mas você faz os dois negocinhos assim, deixando aqui o meio abertinho, desta maneira. Você faz o mesmo com a parte de cima, só que nesse caso aqui não tá aparecendo muito, então só vai ficar um negocinho assim. O nariz, geralmente eu só puxo uma linha pra a direção que ele esteja, ou quando ele tá reto, só puxo pra um lado ou pro outro, tanto faz. Mas como ela está olhando pra lá, o rosto dela está projetado pro lado esquerdo, eu fiz essa linha aqui, no caso, a linha do nariz, pra aquele lado ali. Geralmente ela vai do nariz até a sobrancelha, e eu contorno assim, deixando o meio abertinho. Porque agora, dessa última vez, eu não quero que fique tão escuro. E essas partes aí, geralmente eu desfoco. Por exemplo, o nariz eu desfoco bem pouquinho essa voltinha aqui. E aqui dentro. E o mesmo eu faço com aqui, só que aqui eu desfoco menos ainda. Nessa parte final. Desta maneira. Agora, as outras partes, onde realmente vai ficar bem sombreado, eu vou fazer, só que bem menor. Só em algumas partes mais específicas, como por exemplo aqui no cantinho, aqui nos dedos e essas coisas. Agora, na hora de diminuir aqui a opacidade, eu não sei se é a opacidade que fala, diminuir esse negócio aqui, é isso que é a opacidade, eu diminuo entre o 80 e 90, eu diminuo bem um pouquinho mesmo. Acho que eu vou deixar aqui no 80. Não. 90% dessa forma. Agora é só você agrupar novamente e criar mais uma camada, que agora nós vamos fazer as partes onde fica bem coradinha. Geralmente eu uso esse tom aqui, só que nesse caso eu acho que vai ficar muito rosado, não sei. Mas se você quiser, você também pode estar usando um tipo de um avermelhadinho. Um vermelho bem forte. Tipo, pode usar o vermelho bem forte, que depois é só você diminuir bastante a opacidade. Eu deixei no vermelho um pouquinho mais escuro, dessa maneira. Agora nós vamos vir aqui no pincel, clicar em filtro, misericórdia, filtro. Você vai arrastar aqui pro lado, vai clicar em borrão e borrão Gaussian. Você pode deixar entre o 30% do 20% ao 30%, sei lá, você escolhe aqui o tamanho que você quer que fique borradinho. Eu faço dessa maneira nessa parte porque eu quero que fique tudo borrado logo de uma vez, daí eu só tá com filtro mesmo, dessa maneira. Eu vou deixar no 25%, pronto. E eu vou vir aqui e diminuir a opacidade. Eu vou deixar no 20%, dessa maneira aqui. Você pode criar uma nova camada e repetir esse processo, só que deixando um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais forte. Só que eu não vou fazer isso de novo não, porque agora eu vou pegar o branco normal, pegar na caneta de feltro macio, pode ser a dura também, e nós vamos deixar num tamanho meio pequenininho, porque a gente vai fazer uma bolinha fofinha dessa maneira aqui. Ela pode ser um pouquinho grande no início, depois nós vamos diminuir ela. Geralmente eu deixo ela abaixo dos olhos, exatamente onde termina. Pronto. Agora nós vamos vir aqui naquela opção de novo de filtro, para ser mais rápido. E vamos deixar no 5... Opa. No 8. Dessa maneira. Nós vamos vir aqui, clicar em normal, só que a gente vai colocar em adicionar, para ficar bem forte, bem chamativo. E nós vamos diminuir a opacidade bastante, tipo, no 35%, dessa maneira. Você agrupa, cria uma nova camada e repete o processo, só que deixa na bolinha um pouquinho menor. E você também, claramente, vai diminuir menos. Eu vou deixar aqui no 3. Ou também você pode deixar no 4. Vou deixar no 4. Você vai novamente vir aqui e colocar em adicionar. Pronto. Você também pode diminuir mais um pouco. Eu vou deixar no 55%. Desta forma. Aí você só agrupa. Agora, para os olhos, geralmente,
a parte branca, pelo menos, eu pinto de branco com o pincel caneta de desvanecimento e eu desfoco um pouquinho ele. Só que o único problema de você pintar os olhos depois é que você vai ter que fazer essa última parte do sombreamento dos olhos, que você faz com esse vermelho, por cima de novo, pra não ficar estranho. Porque se você desfocar, fica mais fofinho, não fica tão marcado assim. Uma coisa meio reta, meio opaca, fica mais suave. Desta maneira. Depois eu crio uma nova camada, mas eu não estou encortando nenhuma dessas vezes aqui. Eu crio uma nova camada e coloco encortando. E eu uso esse tom aqui. Eu não sei que raio que é isso, se é um cinza, se é um azul. Eu uso geralmente ou esses dois tons. Assim. E eu faço aquele negocinho que fica aqui em cima do olho. A sombra dos olhos, né? Que no caso seriam das pálpebras. As sombras que a pálpebra faz aqui nos olhos. E eu só diminuo a opacidade e repito esse processo mais uma vez. Ficando assim. Os olhos é uma coisa que vai da pessoa pra pessoa, porque, por exemplo, o jeito que eu pinto os olhos não são muito bem um jeito muito específico. Ainda tô aprendendo a pintar olhos. Quem tiver um vídeo no canal, por favor, fale nos comentários que eu vou... Realmente eu preciso melhorar na pintura dos meus olhos. Mas então é isso, muito obrigada a você que assistiu até o final. Eu espero ter ajudado. Eu sei que eu não sei explicar muito bem, mas eu espero ter ajudado. Então é isso, beijos, tchauzinho!